Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia de palestra na casa de Paulo e Estevão. Eu gostaria de fazer um pedido que ficassem bem atentos aos avisos, porque nós não vamos mais ter aqueles avisos que eu falava aqui, que eu ficava repetindo. Então, o que vai é o que está aqui, tá certo? Está passando sempre. Hoje nós temos o prazer de receber o nosso companheiro Serginho Pinto. A gente chama de Serginho porque ele é grande e o coração é maior ainda. Então, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo seu carinho. E ele vai falar sobre fé. Olha aí. Como um grão de mostarda. Vamos já chamar o meu amigo Sérgio. Vamos ler uma prece, uma mensagem para a gente fazer a prece e chamar. Do livro Caritas, psicografada em 25 de dezembro de 1873, por Madame Creux, em Bordeaux, na França. Pelo Espírito Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, não vós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia, Senhor. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. E dai-nos, Senhor, a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Prece de Caritas. Vamos aproveitar esse momento de harmonia, de paz. Vamos fazer uma introspecção, pensar no nosso Pai maior, nosso Deus. Quem quiser fechar os olhos, se acomodar em suas cadeiras, elevando o nosso pensamento a esse nosso Pai tão querido, para agradecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui nesta casa maravilhosa que nos recebe. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu Filho amado, nosso querido irmão Jesus Cristo,
Senhor Jesus, olhai por todos os brasileiros que passam por momentos de aflição, de dúvidas, que os corações de cada um de nós brasileiros seja feita assim uma lavagem de amor, de paz, de tranquilidade, para evitar o confronto, Senhor. Que nós possamos ter paz, que dias melhores venham, com a Tua misericórdia, Senhor. Jesus Cristo, querido irmão, nós te pedimos, afasta de nós todas as dificuldades, Senhor, os problemas, mesmo que a gente não entenda, mas nos dê um discernimento, uma luz, para que a gente consiga resolver, para que a gente possa caminhar, ajudando sempre, dentro da Tua mensagem, de amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a Tua força, de todo o seu ser, e amar o próximo como a si mesmo. Senhor, nós pedimos a Tua bênção. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, meus irmãos. Meu querido Sérgio Pinto, por favor. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos, né? E que a paz do Divino Mestre Jesus e o seu amor toque os nossos corações nesta noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema como um grão de mostarda, né? E antes da gente começar, eu queria muito que todos pudessem olhar atentamente o tamanhozinho do grão de mostarda, como é pequenino, né? Parece uma cabecinha de alfinete, bem pequenininho mesmo. Olha como o dedo fica enorme, né? Como fica grande. Cris? Então, Jesus usava na sua pedagogia, à época na Galileia, na Judéia, entre os hebreus, ele usava a pedagogia da cultura local, da natureza, dos costumes da época, né? E ele usou vários termos da população, né? Como a rede, os pães, os peixes, os bodes, as ovelhas, o pastor, a dracma, né? Os talentos, que era a moeda grega na época. Ele usou vários termos para fazer analogias, né? Era uma forma que ele tinha de ensinar as pessoas e as pessoas entenderem de uma forma mais prática, né? Do cotidiano, do dia a dia. E para usar a comparação como um grão de mostarda, ele quis significar em duas expressões do seu evangelho. A primeira é a fé. A segunda é o reino dos céus. O reino dos céus tem uma parábola chamada parábola do grão de mostarda. Uma parábola, vocês já ouviram falar dessa parábola? Parábola do grão de mostarda. Ele fala que o reino dos céus é como um grão de mostarda, que fica pequenininho no nosso coração e ele vai crescendo até gerar uma grande árvore, né? Mas hoje a gente vai se aprofundar mais sobre a fé, ok? Então a gente vai começar fazendo duas citações do Evangelho. A gente vai começar falando sobre a cura do menino lunático, né? Alguns chamam do endemoniado, que tinha epilepsia, né? Que sofria, na verdade, uma obsessão grave de subjugação. E um dos efeitos colaterais dessa subjugação, que é um tipo de obsessão, é a epilepsia, né? Então ele tinha epilepsia. E aí chegou o pai desse menino desesperado para Jesus e falou: Senhor, Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático, porque sofre muito e muitas vezes cai na água e muitas vezes cai no fogo. Eu apresentei ele aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí a gente pode ler aqui, ó. Aí Jesus respondeu dizendo:
Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus respondeu, olha o que ele respondeu: é por causa da vossa pouca fé. É por causa da vossa pouca fé. E ele continua: porque em verdade eu vos digo, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a este monte: passa daqui para acolá, e nada vos seria impossível, nada, né? Essa é uma das poucas passagens que Jesus ele é mais enérgico com os discípulos, né? Ele parece assim uma coisa mais assim, até de raiva, né? Assim, ele fala: olha, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Porque ele não acreditava que os discípulos, os seus apóstolos, quem estava lá com ele era Pedro, João, Tiago, os discípulos mais íntimos dele, que ele deu autoridade sobre esses supostos demônios, né? Que a doutrina espírita nos explica que são os espíritos, nada mais é do que são os espíritos, né? E ele fala assim: até quando eu vos suportarei? Ele não admitia. Como é que vocês não conseguiram curar essa criança, né? E aí ele fala: por causa da vossa pouca fé, né? A outra parte que ele comenta no Evangelho chama-se, o título chama-se Ensino e Obediência. Eu não coloquei tudo, né? Porque ficaria muito cansativo, mas tem uma parte desse trecho do Evangelho que fala assim: os discípulos falaram para Jesus, os discípulos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Eles tinham sede de fé, eles viam Jesus em comunhão com o Pai, orando, né, meditando. Jesus passava muitas vezes, se recolhia na sua intimidade, se recolhia ao monte e ficava orando, ficava meditando, né, fazendo preces. E eles tinham essa sede de interagir com a espiritualidade, com Deus, né, com essa força maior, né? Tanto é que eles perguntaram: Pai, Jesus, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensinou o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus. Porque eles tinham esse desejo, né? Então eles falam: aumenta-nos a fé. Responde-lhe Jesus: se tiverdes fé que seja como um grão de mostarda. Olha aí de novo a simbologia do grão de mostarda, aquela pequenininho que a gente viu no começo, né? E se dissestes a esta amoreira era um tipo de árvore, né? Arranca-te e transplanta-te para o mar, ela vos obedecerá. Está em Lucas capítulo 17, versículos 5 a 6. Então, gente, a fé é pequenininha como um grão de mostarda, né, Cris? Por que fé como um grão de mostarda? Por que será que será fé como um grão de mostarda? Porque Jesus, ele entendia e ele sabia que o grão de mostarda é a menor semente do reino vegetal. Em todo o reino vegetal, ela é menor. Será que Jesus, em sua sabedoria, escolheu por acaso? Ele poderia ter falado da figueira, ele poderia ter falado de outra planta, que à época era comum na região. Mas ele pegou a menor das sementes, né? E ela se torna a maior das hortaliças, fazendo sua árvore grande. É uma das maiores árvores que se tem notícia, né? É a mostarda. A semente do grão de mostarda, para ela germinar, a gênese da semente e a gênese da fé depende do alto esforço em busca da luz. Quando a semente está lá na terra, ela está sofrendo uma pressão grande da terra, ela está no escuro, né? Então, para a sementinha germinar, ela tem que fazer uma força. Assim somos nós, para a gente que essa fé ela cresça na gente, para que essa confiança em Deus aumente na gente, ela tem que fazer um esforço, né? Então, o grão de mostarda também simboliza isso. A plantinha, quando vai germinar, ela precisa fazer uma força, né? E essa força tem que partir de nós. Então, essa pequenez do grão de mostarda também significa a intensidade qualitativa da fé e não quantitativa. Deus não quer que a gente tenha fé, um montão de fé, aquela coisa, não. É coisa pequena, nas simples coisas, nas pequenas coisas, a gente consegue operar grandes milagres, né?
Com um pouco de fé operaremos grandes feitos. Basta a gente querer. Aí agora a gente vai ver que fé é diferente de crença. Vamos ver agora um pouquinho da origem da palavra fé. A gente não tem a pretensão de desfazer algo que há 2000 anos já foi enrustido na nossa mente, de a gente achar que é a crença, né? Que a fé é crença, é credo, é crer em alguma coisa. Então por que a palavra exata fé foi substituída pelo vocábulo crença? Por que dizemos eu creio e não dizemos eu tenho fé? Esse eu creio é vago, né? Não, eu creio que vai chover. Eu creio que amanhã vai fazer sol. Eu creio que fulano desencarnou. Esse crer é algo muito assim superficial, né? Tem que dizer assim, eu tenho fé que eu vou vencer. Eu tenho fé que eu sou capaz. Essa fé, ela tem que ser humana e divina, como diz nos evangelhos, né? Então, a palavra fé, ela vem do grego, a origem dela é do grego. Por que grego? Porque a época, quando Jesus falava, ele falava um dialeto do hebraico, que é o aramaico. E quando os discípulos disseminaram o evangelho pelo mundo, eles traduziram todos os ensinamentos que foram escritos em hebraico para o grego, que era a língua vigente da época, a língua universal, era o grego. Então fé significa pistes, que tem derivação do verbo pisteum, ter fé, fidelizar. Tem um verbo derivado do grego. Só que quando eles foram traduzir para o latim, fé significa fides. E no latim não existe verbo derivado de fides. Não existe derivação da palavra fé, fides, em latim, né, que é a nossa língua matre, né, a nossa língua mãe, que deu origem às línguas da América Latina, da Europa, da Espanha e tal. Então, fé significa fides. No latim não existe verbo derivado de fides. Portanto, eles usaram um termo chamado credere, que derivou e criou a palavra crer. Então, por isso que a gente diz assim, eu creio em Deus. Eu creio em Jesus Cristo, né? Eu creio na Bíblia, eu creio na palavra. Porque a gente trocou a palavra fé, que é de fides, por credere, né? Que tem um verbo. Então, a gente teve que fazer essa adaptação no latim para o português. Então, gente, fé é diferente. Cris, já passando. É diferente de religião, que é diferente de religiosidade. No entanto, eles são interligados. Uma coisa passa para a outra, né? Estão interdependentes. Apesar de serem diferentes, eles estão interdependentes. E a gente vai ver um pouquinho de fé, de religião, de religiosidade. Só que antes de a gente entrar na seara da religião, eu quero só ressaltar que o Espiritismo é uma doutrina espiritualista que respeita todas as religiões da Terra. Nós, espíritos, entendemos que cada religião tem um papel, cada religião é um caminho que leva a uma única verdade universal, que foi ensinada por Jesus, que é o amor. Então, na teoria, nós não deveríamos ter dissensões, discussões, embates, né, a respeito da religião. Então, a doutrina espírita, ela tem uma posição universal de entendimento que cada religião, cada pessoa, se você quer ser um católico, seja um bom católico. Se você se sente bem no protestante, na evangélica, seja um bom protestante, seja um bom evangélico. Eu me sinto bem na Umbanda, seja um bom umbandista. Eu me sinto bem no budismo, seja um bom budista. Eu me sinto bem na teosofia, seja um bom teósofo. E assim vai, né? Cris? Como eu já falei, fides, né? Fidelidade. O que significa essa palavra fidelidade? Fidelidade significa se você está em sintonia, em harmonia com as leis do universo. Isso é ser fiel. Ser fiel não é ser fiel a uma crença, a um sistema. Ser fiel é você estar em sintonia com essas leis do universo, que rege a harmonia do universo. E a gente aprende no Espiritismo que uma das maiores leis que existe no universo é o livre-arbítrio. Então a gente tem a liberdade de escolha de fazermos e plantarmos o bem ou o mal.
e também tem a lei de causa e efeito. Então, assim, tudo está organizado nessa lei, tudo gera harmonia. Então, ser fiel, ter fé, é exatamente isso, é você estar em sintonia com as leis do universo. Fé é a virtude latente na gênese do Espírito. Papai do céu, quando vai criar a gente, e aquele reino dos céus ele coloca dentro da gente, lembra que o reino dos céus é como um grão de mostarda? A fé é a força que aciona o reino dos céus dentro da gente. E o Espiritismo fala disso quando diz que todas as leis do universo estão inseridas na nossa consciência. Kardec pergunta aos Espíritos: onde estão inseridas as leis do universo? Na consciência. Não é no livro, não é não sei aonde, é na consciência. Então todos nós temos esse reino dos céus dentro da gente, né? Quem falou isso foi Jesus, não é invenção nossa, né? É um sentimento intuitivo da inteligência suprema. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec faz aos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro de Kardec, que foi publicado em 15 de abril de 1857. São 1019 perguntas que o cientista e pedagogo Allan Kardec ele fez aos Espíritos. E a primeira pergunta que ele faz é: que é Deus? Que é Deus? Ele não pergunta, ele não coloca o artigo o que é Deus? Ele não coisifica Deus, ele não personifica Deus. Ele fala que é Deus, que coisa é essa, o que significa isso? Né? E aí os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a única causa do universo incausada. Todo o efeito que existe no universo foi Deus que criou. Não existe nenhuma causa anterior a Deus. Se existisse uma causa anterior a Deus, Deus já não seria Deus. Teria um outro Deus acima de Deus, né? Entendeu? Então a fé é uma atitude espiritual do eu com o divino. É algo íntimo, gente. A humanidade já faz muitos séculos, talvez até milênios, né, que fica dando vários filósofos, teólogos, pensadores, definindo fé. Fé é isso, fé é aquilo, fé é isso. A gente tem várias definições de fé e todas são verdades. Só que não existe uma verdade suprema, porque a fé é algo íntimo seu. É a sua relação com o Criador, com o Pai. Essa relação quem vai criar é você. Então é a sua intimidade com Deus. Por isso que a sua intimidade com Deus não é igual à minha intimidade com Deus. Cada um de nós desenvolve e concretiza e trabalha e produz e cresce. Essa fé ela cresce. A fé também é uma virtude que a gente pode construir. Eu me recordo uma vez, eu tenho um relacionamento um pouco difícil com a minha mãe, né? E aí já fazia algum tempo que eu estava sofrendo. Quando a gente entra no Espiritismo, a gente quer se reformar, quer se transformar, quer reconstruir as relações, né? E eu ficava, meu Deus, às vezes a gente tinha uma discussão, alguma coisa, meu Deus, dá-me paciência com a minha mãe, pelo amor de Deus, Deus. E eu pedia, né? Até que chegou um dia que eu pedi com fé, com coragem, com determinação. Falei: Papai do céu, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, né? Me ajuda a amar minha mãe, a perdoar minha mãe. Aí chegou um irmão perto de mim, um espírito, e falou assim: meu irmão, a paciência não é um presente que Deus vai lhe dar, é uma virtude que você vai ter que conquistar. Assim é a fé, gente. A gente, meu Deus, aumenta a minha fé, né? E está lá no Evangelho: ajuda-te, o céu te ajudará. Buscai e achareis, pedi e obtereis. Batei e abre-se-vos-á. Tem que partir da gente, gente. Essa construção da fé parte da gente. Não é algo mágico, não. A gente tem a ilusão dos milagres, né? Das coisas extraordinárias. Não, tudo é uma construção, tudo tem um processo. A gente tem que ser perseverante. A gente tem que ser insistente, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que orar. Então assim a gente vai construir a nossa fé, né?
Então a fé, eu coloquei aqui nessa última frase, aqui, penúltima e última frase, mais ou menos como é que ela cresce dentro da gente, né? Primeiro é algo intuitivo. Algo intuitivo. Eu tenho aquela intuição que existe Deus, que existe algo maior do que eu. Depois vem um sentimento, né? Tem gente que vê o pôr do sol, fica todo arrepiado, né? Coisa linda, né? Parece que foi Monet que pintou aquele pôr do sol, né? Laranja com rosa. E aí a gente sente uma vontade íntima assim, de agradecer a alguém, a alguma coisa, ou a Deus, né? E a gente faz aquela fé, aquela convicção de fé e ora a Deus. Meu Deus, obrigado por essa coisa linda que eu estou vendo, obrigado pela minha vida. Então ela parte da intuição, do sentimento. Depois, quando ela vai maturando mais, ela gera a certeza que vem da compreensão. Você está compreendendo as leis do universo. Aí vem a fé inabalável. Quando a gente compreende o que significa os processos da vida de uma forma racional, a gente consegue racionalizar também. Mas, Sérgio, fé é uma coisa que não se racionaliza, não se pondera. Pois é, no começo ela é uma intuição e um sentimento. Depois ela vem a certeza que vem da compreensão, porque entendeu, né, Cris? Eu falo Cris, viu, gente, que a minha esposa está ali com um botãozinho apertando para passar os slides, tá? Então, gente, a gente falou um pouquinho sobre fé, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre religião. De antemão já falei no começo, né? Eu reforço, né? Que o nosso interesse aqui não é criticar ou agredir nenhum tipo de religião. Eu peço desculpa se alguma coisa que eu falar vai ofender alguém. A gente vai só refletir um pouco sobre alguns, o que significa religião. A origem da palavra religião vem do latim religare, que significa religar, ou religio, né? Tem outro significado também, mas a gente vai falar hoje do religare. Religar é religar o homem a Deus, trazer de volta o homem para a consciência divina, o pequeno, o finito ao infinito, nós, pequeninos, ao macro, ao Pai, né? Então a função da religião, a crença religiosa é o meio, é o caminho. A religião é o veículo de expressão da fé. Aquela fé que a gente está dentro da gente, que está com a gente dentro da gente, que a gente está construindo, o veículo que a gente consegue expressar é a fé. Num templo religioso, num culto evangélico, numa igreja católica, num centro espírita, ali que a gente consegue sociabilizar, ali que a gente consegue encontrar um espaço para expressar essa fé. Como é que as religiões tradicionais são feitas? Sistema de crenças. Toda religião tem um sistema de crenças filosófico. Toda religião prega as verdades, né, que elas dizem ter as verdades, e as pessoas seguem ou não aquela religião de acordo com o que entendem, né? Tem os dogmas. Dogmas são essas verdades, está em aspas aí, ó, verdades indiscutíveis e intocáveis, os famosos mistérios da fé. Eu comecei a me questionar, eu acho que com 18 anos, o dogma, eu sou de origem católica, minha família é toda católica, e o dogma do céu e do inferno, né? Eu falava, rapaz, como é que Deus é todo bondade e amor, e a gente vai passar o resto da eternidade no inferno? Porque eu não me achava preparado para ir para o céu, eu não entendia aquilo, né? Falava, meu Deus, como é que pode funcionar isso, né? Então essas verdades indiscutíveis e intocáveis, ninguém pode questionar. No Espiritismo você é convocado a questionar. No Espiritismo a gente prega a fé raciocinada, não é? Então você é questionado, você tem espaço para perguntar, para questionar, para pesquisar, para estudar, para contestar algumas coisas que de repente um orientador, uma pessoa está falando. Graças a Deus a gente tem essa abertura, né? Nas religiões tradicionais a gente tem essa fé baseada em dogmas. As religiões têm os locais sagrados, né? E aí tem os mais variados locais sagrados. Igrejas, templos, oráculos, né? Tem todo tipo de locais sagrados onde as pessoas vão expressar a sua fé, vão ali
digamos assim, vivenciar essa fé de uma forma que elas têm que ser feitas, né? Os locais sagrados, rituais e sacramentos, né? Toda fé, toda religião tem os rituais e os sacramentos. Oferendas e sacrifícios. Antigamente, né, essa questão das oferendas e os sacrifícios, graças a Deus a gente evoluiu, né? Há muitos anos atrás se sacrificavam as crianças, né, as virgens, para poder acalmar os deuses ferozes, né? Para de repente ter uma boa colheita e tal, e a gente fazia essas oferendas e esses sacrifícios. Depois essa questão foi, na época de Jesus, até eles matavam ovelhas, bodes, né, bois, né, para oferecer aos deuses, né? E aí depois a gente foi oferecendo moedas, dinheiro, né, posses, né? E tem imagens e talismãs. No livro dos médiuns tem um item chamado talismãs. O que a doutrina espírita fala sobre isso? Olha, gente, talismã, o que é um talismã? Um crucifixo, uma Nossa Senhora, ou um outro objeto qualquer que você acha que é sagrado e que vai lhe ajudar, que lhe dá sorte, né? Que lhe traz boas vibrações. O que a doutrina espírita fala sobre isso? Ela diz assim, mais ou menos assim, né? Vou fazer da minha forma. Olha, se você acha que aquele talismã vai lhe ajudar a lhe transformar num ser humano melhor, vai lhe ajudar a ter forças para não cair em tentações, que são as nossas fraquezas íntimas, use. Vai lhe fazer bem, use. Tem uma amiga minha que falou assim, uma amiga minha espírita: Sérgio, eu só consigo rezar olhando para uma imagem de Nossa Senhora. Eu falei aqui das imagens também, né? Uma imagem de Nossa Senhora, porque eu me concentro melhor. A doutrina espírita proíbe alguma coisa? Proíbe isso? Claro que não. Se aquilo está te ajudando a ter a conectividade maior, te religar a Nossa Senhora, né? Te religar a Jesus ou a Deus, faça, por que não? Só que os espíritos, por que na casa espírita não tem imagens, não tem velas, não tem rituais, não tem Isso, não tem dogmas. Porque os espíritos falam assim, gente, no plano espiritual, o que vale é o pensamento. Tudo é o pensamento. E o sentimento que você impõe, a intenção que você impõe naquele negócio, na oração, na sua oferenda. Ok? Então, se de repente eu estou aqui rezando o texto, e aí eu respeito e até gosto de quem reza o texto, a Maria cheia de graça, aí a mulher fica pensando assim, aquela desgraçada, aquela vizinha, ela vai ver, eu vou pegar ela amanhã. Será que está tendo qualidade esse pensar essa oração? E eu não estou fazendo nenhuma crítica à oração, eu sou até devoto de Maria, eu adoro Maria. Mas será que está tendo realmente? Às vezes a gente vai rezar, né? O pessoal vê a novela, todo mundo gosta de ver uma novelinha, né? Depois vê um jornal, aí alguns gostam de ver aquele Big Brother, aí vai dormir 11h30 da noite, meia-noite, morrendo de sono, aí vai rezar, Pai, na cama, deitado já, morrendo de sono. Pai nosso que estás no céu. Será que tem qualidade essa expressão religiosa, essa expressão de fé? Qual é a qualidade dessa relação que você está construindo com Deus? Vamos refletir sobre isso, porque tudo é pensamento. Por isso que a doutrina não tem rituais, sacramentos, dogmas, imagens. Os espíritos dizem que tudo é pensamento, né? E atitude, e ação. Fé cega. O que é a fé cega? Todas as religiões pretendem ter a posse exclusiva da verdade. Essa posse exclusiva da verdade gerou o sectarismo. O sectarismo é a segregação, separou as pessoas. Só eu tenho a verdade, venha para cá. Né? O proselitismo, né? Proselitismo que é filho do fanatismo. Venha para cá, meu irmão, que você vai ser salvo. Chico Xavier falava assim: se o Espiritismo tivesse falado, ao invés de ter falado fora da caridade não há salvação, se ele falasse assim, fora do Espiritismo não há salvação, eu estava fora. Ele falou isso, porque isso segrega as pessoas, divide, gera guerras, né? Agora nós estamos numa guerra jihad, né? Agora a guerra do terror, do terrorismo. Os muçulmanos contra os cristãos estão se vingando de anos de
cruzadas, de invasões. Religião, gente. A fé cega. A fé cega é aquela fé que aceita tudo sem contestação, que abaixa a cabeça para tudo, que aceita tudo como verdade, que não procura ver na ciência algo que venha a comprovar aquele fato histórico, né? Ou aqueles milagres, digamos assim, que o Espiritismo nos mostra, que tudo está baseado no magnetismo, na força que a pessoa emprega, né? Tudo está dentro das leis naturais do universo. Para nós espíritas não existem milagres sobrenaturais, fantásticos. Tudo tem um porquê. E aí a gente vai agora chegar na parte que eu acho mais legal, né? Religiosidade. A gente viu fé, religião, e agora nós vamos ver religiosidade. Essa aqui, ó, é a irmã Dulce, dando alimento a uma criança. Perdão, Madre Teresa, porque eu gosto tanto da irmã Dulce que eu me confundi. Madre Teresa de Calcutá. Que bom que vocês estão ligados, né? Essas pessoas, Madre Teresa, irmã Dulce, Chico Xavier, eles já aprenderam o segredo. O segredo, gente, para a gente se religar a Deus é o próximo. Chico falava assim: como é que você diz que ama a Deus? Eu amo a Deus, eu creio em Deus, e você maltrata o próximo. É muito fácil. Deus, você não está aqui pegando, olhando nos olhos, pegando, trocando ideia, de repente discutindo, reclamando com assim direto. Você não está. Você tem essa relação com Deus direto? Deus está aqui, ó. Jesus falou: todas as vezes que fizerdes isto a um dos pequeninos, é a mim que o fazes. Que aí eles perguntaram, né? Senhor, quando é que nós estivemos nu e te vestimos? Quando é que nós estivemos com fome e te demos de comer? Quando é que você estava no cárcere, na prisão, e nós fomos te visitar? Aí ele fala: todas as vezes que tu fizeste isso ao próximo, ao pequenino, é a mim que o fazes. Então, gente, a religiosidade é o apostolado, é o fim, é o objetivo, é a fé em obras, é a fé em ação, né? Vivência prática e incondicional do amor. Religiosidade é a vivência prática do amor. Todas as religiões, basicamente, elas pregam isso: o amor, a verdade, a bondade, a caridade, a indulgência, a tolerância, a paciência, a fé. Todas as virtudes que a gente vem, né, penosamente lutando para consegui-las. Isso é o amor, a vivência prática e incondicional do amor. Verdadeira fidelidade, sintonia íntima com Deus. Quando você está na prática do bem, da religiosidade, você está em sintonia com Deus. Chico Xavier conseguiu a sintonia com Deus porque o Emmanuel falou assim: Chico, ó, 30% do teu trabalho vai ser lá, ó, na mediunidade, escrevendo os livros. Só que 70% vai ser lá, no olho no olho, no toque, na sopa que tu distribui, no pão que tu alimenta o faminto. Era isso a missão do Chico. O apostolado do Chico foi esse: caridade acima de tudo. E ele escreveu esses 30% só, ele escreveu mais de 400 obras psicografadas, né? O fenômeno Chico Xavier, que tanto nos inspira, que tanto nos emociona, né? Então, gente, o serviço ao próximo, o encontro com o divino. Quando a gente vai fazer uma caridade, muitas vezes, quando a gente está no começo de um trabalho social, de caridade, de ajuda ao próximo, a gente tem a ilusão de que a gente vai ajudar. Aí eu vou ajudar aquelas crianças. Só que a gente recebe tanto amor, tanto aprendizado, que os mais beneficiados somos nós. Por isso que o Espiritismo ele nos convoca à caridade, à prática do bem. Fora da caridade não há salvação. Serginho, acho que aqui é a terceira palestra que eu dou, né?
Você já falou pela terceira vez o hábito diário da oração e da meditação. Você pode vir aqui na 20 palestras minhas, sempre vai existir isso, ó. Criar o hábito da oração, gente. Todo dia, quem aqui em Fortaleza toma banho todo dia? Por favor, levanta a mão. Com esse calor, né? A gente toma 3, né? Quem almoça em casa toma 3 banhos. Então, gente, a oração é o banho da alma. Aquele momento íntimo que você vai criar com Deus, né? Você vai lavar todas as suas mágoas, os seus ressentimentos, as suas incertezas, as suas inseguranças. Fé nasce da confiança plena e incondicional em Deus. Você vai depositar em Deus. Deus, o Papai do Céu, vou fazer aqui a minha parte, vou me esforçar para conseguir um emprego novo, mas eu confio no Senhor que o Senhor vai me ajudar. Eu tenho fé, não é eu creio, não, eu tenho fé que Tu vai me ajudar, Deus, e eu vou conseguir, né? Que é isso que eu falei agora, os decretos, confiança absoluta na providência divina. Decrete que você quer decrete ao universo que você quer reconquistar aquele amor, que você quer reconquistar o seu relacionamento familiar, matrimonial. Decrete isso. Eu tenho fé, eu vou conseguir. Se você não acredita em você, meu irmão, ninguém vai acreditar. Nem Deus pode corromper as leis perfeitas que Ele criou, que uma delas é a lei do livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Dê o primeiro passo, tome a iniciativa, e aí vem aquela força do universo, né? A teu favor. E aí vem a espiritualidade, vem teu anjo da guarda, vem Jesus de Nazaré, vem São Francisco de Assis, Dr. Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré. Quem você gostar, vem lhe ajudar, porque partiu sinceramente de você, ok? A fé em ação. Livre-arbítrio, ajuda-te, o céu te ajudará, né? Já falei isso. Faz a tua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Então, gente, a religiosidade é a expressão mais perfeita da fé raciocinada. Respeito ao livre-arbítrio e ao racional. A fé raciocinada, ela não impõe nenhuma verdade. Ela respeita o teu livre-arbítrio e o teu lado racional, que são as prerrogativas do homem, né? É isso que nos diferencia dos animais, que só tem instintos, né? Nós temos essa inteligência. Nós somos a semelhança e imagem de Deus, nesse sentido, de que nós conseguimos ter uma identidade do nosso eu, da nossa personalidade, e nós temos a inteligência para discernir o que é o certo e o que é o errado. Cris. Então vamos agora escutar um pouquinho o que fala Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, e Tiago Menor, essa foto aqui de baixo, que é o apóstolo de Jesus. Ele foi o líder da igreja cristã, a primeira igreja em Jerusalém, certo? Fé e salvação. Quem crer será salvo. Pela graça de Cristo sereis salvos, porque é gratuitamente que fostes salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Está em Efésios capítulo 2, versículos 6 a 9. Paulo apóstolo falou isso. É esse fundamento, essa tese de Paulo, de que pela fé se salva, que algumas religiões se fundamentam nisso, né? E algumas pessoas acham que só o fato de estar crendo em Jesus, né, será salva, né? E nós espíritos entendemos salvação por evolução, né? Porque nós não fomos feitos para a perdição. Deus não nos criou para a perdição. Deus nos criou para a evolução, ok? E aí tem um porquê histórico de Paulo falar isso, porque naquela época eles estavam difundindo o cristianismo, né, no mundo todo. E tinha os povos ainda que eram pagãos, né? Não tinham outras crenças, eram politeístas e tudo. Então eles chegaram lá dizendo assim, crê em Jesus e será salvo, que era uma forma de chamar as pessoas, né? De convocar as pessoas. O que é que o Tiago fala? Tiago Menor.
fé com obras. Eu tirei só um trechozinho, Tiago capítulo 2, tá? Quem quiser ler ele todo, Tiago capítulo 2. É bem interessante o que ele fala. De que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Na realidade, os dois tinham razão, né? É fé e obra, fé e obra. Se a gente ficar só teorizando, filosofando, né? Sendo excelentes teóricos, né? Eu aqui hoje estou teorizando com vocês, conversando um pouquinho sobre o Evangelho. Mas muitas coisas que eu falo aqui eu também não estou praticando. Eu estou num processo de evolução também, de crescimento, de maturação do meu caráter, né? Da minha personalidade, à luz do Evangelho do Cristo, né? Mas estou buscando. Então nós estamos teorizando, né? Cris. E aí agora a gente vai ver o que Paulo fala um pouco mais na frente, né? A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. Também tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens 6 e 7. Paulo apóstolo fala assim: quando tivesse ainda toda a fé possível, que ele começa falando, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom das profecias e visse tudo, né? Ele fala de todos os dons, todos os carismas, né? Mesmo que se eu fosse um super-homem, né? Se eu conseguisse fazer todos os milagres, quando tivesse ainda toda a fé possível, até de transportar as montanhas, se não tiver a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso não me serviria de nada. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Caridade, gente, é a fé em ação, é o amor em ação, são as obras, né? Os Espíritos nos falam na codificação, existem vários relatos, né, de pessoas nas obras básicas de Allan Kardec, e eles nos mostram que a moeda corrente de lá, no plano espiritual, é o bem que tu faz. Não tem enrolação, gente, não tem jeitinho brasileiro, né? A gente adora um jeitinho brasileiro de dar né? Tá aí que nós estamos vendo agora a situação do nosso país, né? Esse jeitinho brasileiro, não, rapaz, deixa eu levar aqui uma vantagem aqui, deixa eu fazer um negócio por lá. Lá não tem isso, meu amigo. E outra coisa, Deus não é partidário de nenhuma religião. Jesus não é posse nem partidário de nenhuma religião. Jesus é o governador do planeta. Ele está acima de tudo isso. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia, é o nosso modelo. Ele é o homem que a gente deve se espelhar. Um dia todos nós seremos como Jesus. Temos um longo caminho ainda pela frente, né? Conta-nos Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Comecinho do livro, ele fala sobre a gênese do planeta. A Terra tem 4,5 bilhões de anos de existência. À época, Jesus já era um espírito de alta elevação, que Deus confiou a gênese da Terra, e ele ministrou com os engenheiros siderais, com os biólogos, com os geólogos, todos os arquitetos da vida, e criou o planeta. Mas ele não teve a proposta dele, não era só criar um planeta, não. Ele tem um plano para a humanidade. Ele tem um plano para você, para você, para você. Ele sabe o nome de cada um de nós. Apesar da nossa pequenez e insignificância, Ele cuida e zela de cada um de nós. Ele falou isso: não vou deixar nenhuma ovelha desgarrada para trás. Vou deixar o rebanho ali, vou pegar até a última das ovelhas que ficou para trás.
Então, ele tem um programa, uma agenda positiva de evolução, de amor, de carinho pela humanidade. Por isso que ele foi confiado a terra para ele. E aí nós temos agora o nosso professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Sabe por que Allan Kardec criou esse pseudônimo Allan Kardec? Porque na França ele tinha um prestígio muito grande como cientista, como pedagogo. E para que a sua influência não atingisse a obra do Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos, não é a doutrina de Allan Kardec. Deixar bem claro isso, as pessoas confundem às vezes, né? Acham que foi Kardec que escreveu tudo aquilo. Ele conseguiu organizar, né? Compilar toda uma série de informações trazidas pelos Espíritos, pelos médiuns, né? Ele mandava as perguntas para os médiuns da Europa, né? Do mundo todo, naquela época, os médiuns da Europa, nos Estados Unidos, e ele organizava as perguntas, separava as que não eram condizentes e filtrava aquelas que tinham o mesmo conteúdo, né? Ou, às vezes até a mesma escrita, palavra, né? Ditado. E aí, fé e salvação. O que a doutrina espírita fala? A doutrina espírita não tem dogmas, mas ela tem uma bandeira universal, que é: fora da caridade não há salvação. E os Espíritos fizeram questão de embasar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Quem quiser ler depois com calma, você vai entender o porquê dessa afirmativa, né? Que é justamente isso: fazer o bem. Gentileza gera gentileza, bondade gera bondade. Por isso que fora da caridade não há salvação. Também tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, são muitos os chamados, poucos os escolhidos. Item 16: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, gente, vamos sair dessa letargia do egocentrismo, do comodismo, da zona de conforto, né? Vamos viver a nossa fé, vamos viver a nossa religião, onde quer que nós nos sintamos melhor, mas vamos praticar a nossa religiosidade, vivenciar o amor. E aí a gente confunde caridade com: toma aqui uma esmola, toma aqui um dinheiro, né? A gente aprende no Espiritismo que caridade não é só isso, que existe a caridade material, que é importantíssima, para saciar a fome e a sede das pessoas mais necessitadas, e existe a caridade moral, que todos nós fazemos todos os dias. É um silenciar, é um abdicar de uma resposta atrevida a uma pessoa que nos feriu, é perdoar as ofensas. Se tiver a oportunidade de se reconciliar com aquela pessoa, se reconcilie. Isso é caridade, gente. É renunciar ao orgulho. Renuncie o orgulho em nome do amor, em nome da sua felicidade. Ok? Aí vamos ver o que fala aqui Kardec. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Kardec foi tão corajoso, ele entendia tanto o Espiritismo, que ele falou assim: olha, se um dia a ciência comprovar ou derrubar alguma lei natural que o Espiritismo prega, ou algum ensinamento que o Espiritismo prega, fique com a ciência. Largue tudo, fique com a ciência. Nós estamos já há mais de 150 anos e cada vez mais a gente vê que o Espiritismo é uma ciência de vanguarda, né? É uma filosofia de vanguarda. Porque as coisas que o Espiritismo já pregava naquela época, no século XIX, muitas delas estão sendo reveladas agora. Na física quântica, na própria ciência, em algumas áreas da medicina. Existem alguns avanços nesse aspecto, né? Tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e de belo, e em sua pureza e sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle,
filha cega da cegueira. Agora, olha que frase importante essa, vamos prestar bem atenção agora, tá certo? Amai a Deus, mas sabei porque o amais. Crede em suas promessas, mas sabei porque nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Ame a Deus, mas saiba porque você ama Ele. É interessante isso. É muita humildade, né, Cris? E aí Jesus Cristo, fé e cura. Todas as vezes que Jesus curava uma pessoa no Evangelho, na sua história de vida, Ele falava assim: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Ele não falava: meu irmão, eu te curei. Se a gente não tem fé que a gente vai ser curado, que a gente vai ser libertado, que a gente vai conseguir vencer aquela batalha antiga que a gente está tendo já íntima dentro da gente, a gente não vai encontrar a salvação. Ele sabe da tua essência divina que tem dentro de você. Por isso que ele falava: a tua fé te curou, meu irmão, levanta-te e anda. Ele convocava a pessoa a levantar e andar. E a pessoa andava. Claro que existem as leis de causa e efeito, a pessoa já estava no tempo dela de merecer, já tinha expiado aquela provação de repente de uma doença que limitava ela. Era o tempo certo dela. Tem aquela história do cego que fica anos e anos lá naquele poço querendo se curar, e aí vem Jesus e toca nele e ele se cura, porque ele fala: a tua fé te curou. E fala mais: vós fareis as mesmas obras que eu faço, e fareis obras maiores que estas. Será que ele não entendia e ele não conhecia a nossa essência divina, apesar da nossa pequenez humana ainda? Por isso que ele ousou a falar isso para a gente. Então, gente, vamos ter fé na gente, vamos acreditar em Deus e ter a paciência, porque tudo é no tempo de Deus. A gente é muito ansioso, quer tudo, imediato, quer resolver aquele problema rápido. Não, a gente vai plantar o bem, vai fazer o amor, vai se esforçar, vai se vigiar, vai se transformar, e vai ser merecedor de um dia atingir as nossas metas. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que esta fé inabalável, filha da razão, esteja nos nossos corações, hoje e para sempre. Que assim seja. Pessoal, obrigado, Sérgio? Muito obrigado pelo carinho, Sérgio, sempre quando convidado ele prontamente. Como é que a gente diz quando a gente agradece? Meu querido, volte sempre, será um prazer. Sérgio, eu queria que você fizesse a nossa prece final. Assim que ele concluir a prece, nós vamos saindo de 3 em 3 filas devagarinho para o passe, tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Gente, vamos agora, aqueles que se sentirem à vontade, vamos fechar os nossos olhos para facilitar nossa concentração nesse momento de religarmos a Deus e a espiritualidade aqui presente. Vamos serenar a nossa respiração, acalmar a nossa respiração, relaxar os nossos corpos e vamos unidos num só pensamento, com muita fé e esperança, visualizar no centro do nosso peito um grão de mostarda de muita luz, iluminando todo o nosso ser,
nossa mente. E agora nós vamos ver à nossa frente uma luz. Nós vamos sentir essa paz chegando perto da gente. Nós vamos sentindo o amor nos envolvendo. E nós conseguimos ver essa luz. É Jesus que está na frente de cada um de nós, sorrindo para nós, olhando nos nossos olhos, pronunciando o nosso nome, tocando a sua mão nas nossas cabeças. E assim, Jesus, nós te dizemos muito obrigado, Mestre amado, por esta noite de reflexão acerca da importância da fé em nossas vidas. Fé que é a mãe da esperança e da caridade. Obrigado, Mestre Jesus, por esta doutrina de luz em nossas vidas, não porque seja melhor ou tenha a pretensão de ter a posse da verdade, mas porque nos traz a fé raciocinada, porque nos faz fazer, Jesus, entender o porquê dos processos no plano espiritual e no plano material. Nos faz ver, Jesus, que nós somos responsáveis pela construção da nossa felicidade. Nós somos os autores da nossa vida. Só depende de nós, Jesus, a nossa felicidade, a nossa plenitude, Mestre. Tu dissestes: eu vim para que viveis, e viveis em abundância. Dai-nos, Senhor, a abundância do amor. Dai-nos, Senhor, a abundância do perdão, da simplicidade e da humildade. E que a vossa paz, Jesus, permeie no nosso coração e na nossa mente, como um grão de mostarda, transformando-nos a cada dia, pouco a pouco, num ser melhor. Que a tua paz esteja conosco, Jesus, que assim seja.